pode se assentar nesse momento. Talvez seja um pouco estranho para você a maneira como a gente, se relaciona com Deus. Sempre, né? Começamos as nossas reuniões com um momento de louvor. Acreditamos, assim, de coração, que Deus se move, né, em meio aos louvores. Então, é um momento especial para cada um de nós aqui. E talvez Deus já tocou no teu coração nesse pequeno momento de louvor. Talvez, né, o que você precisava já começou a acontecer, né? Eu sei que você veio para cá, né, porque foi convidado por alguém especial, aceitou esse convite, né? Mas como o Cassiano ministrou aqui, talvez esse convite está revestido de um convite ainda maior. Talvez o teu amigo convidou você porque, né, Deus tem algo para compartilhar com você essa noite, amém? Eu quero, né, dizer para vocês que a minha intenção hoje não é estar aqui como pastor, né, da igreja. Como já, né, oramos aqui, estamos desprovidos de qualquer título, de qualquer coisa que atrapalhe a nossa amizade. Às vezes é difícil a gente se relacionar com algumas pessoas, né, porque é o doutor tal, é o fulano de tal, né, a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou ser amigo dessa pessoa? Tô vivendo uma vida tão diferente dessa pessoa que é difícil a gente romper, às vezes, as barreiras, né, para estabelecer uma amizade. Então, hoje eu não sou o pastor Valdir, hoje estou me oferecendo aqui para vocês, para ser o amigo, né? Mas o meu nome é Valdir e nós preparamos, como eu já disse, isso aqui para a gente fortalecer a nossa amizade. Eu li um texto e vou repetir algo, né, que está ali dentro desse texto para você perceber uma coisa. Eu sei que você já sabe, mas eu queria que você percebesse algo que está ali em Provérbios, que nós lemos agora há pouquinho, que fala, né, que muitos amigos, né, diz ali, quem tem muitos amigos pode até chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Esse texto nos diz algo muito importante, que não é a quantidade de amigos, mas a qualidade desses amigos. Amém? Você concorda comigo? Não é a quantidade de amigos que vai fazer a diferença na nossa vida, mas a qualidade. Hoje nós vivemos uma realidade onde as pessoas procuram, né, estabelecer muitas amizades. Nas redes sociais, principalmente, é um lugar onde, né, é até uma questão de status, né? Eu tenho 3.000 amigos no Facebook, no Instagram, né? Tantas pessoas me seguem lá. E às vezes a gente até se entusiasma com isso tudo, mas a gente precisa saber, né? Eu sei que você sabe, mas a gente precisa martelar nesse assunto que não são todos nossos amigos, né? E esse tempo é um tempo especial justamente para a gente buscar melhorar a qualidade da nossa amizade. E churrasco é um lugar perfeito para estabelecer amizades, né? Então eu quero já jogar aqui a responsabilidade do churrasco, né, sobre a vida do Christian e da galera aí que estava desde o início. Desde de manhã já estava preparando aí a costelada e nós vamos desfrutar disso. E eu queria, né, aproveitar essa reunião. Não é fácil de reunir tantos homens aqui para conversar sobre Deus. Então eu sinto que é um privilégio compartilhar com vocês uma palavra, né? E eu queria trazer algumas coisas importantes a respeito, né, dessa hombridade, desse papel que Deus designou para cada um de nós. Vocês concordam comigo que a mulher tem um papel diferente do homem e que o homem tem um papel diferente da mulher? Nós, e muitas vezes, para quem é casado, sabe que a gente compartilha papéis dentro de casa, né? De vez em quando você precisa fazer algo que normalmente a esposa faz, a esposa às vezes até faz algo que normalmente o homem faz, mas há papéis distintos dentro do lar, há papéis numa empresa que não cabem para uma mulher, né? Embora né, tenha batido bastante na tecla, né, na questão da igualdade, né, mas a gente sabe que há uma força física diferente, né, no corpo do homem, no corpo da mulher. E eu queria dizer com isso, queridos, que até mesmo dentro do reino de Deus há funções, há coisas que foram estabelecidas para os homens, que as mulheres até tentam fazer, mas elas tentam fazer porque muitas vezes a gente não está fazendo, né, numa questão espiritual, numa questão, né, de fé. As mulheres são mais ativas do que os homens, mas eu queria estar aqui despertando você para isso, né, que há algo que Deus espera que você como homem faça, que eu como homem façamos, amém? E eu vou tentar explicar de uma maneira que você entenda. Talvez você não esteja muito familiarizado com essas palavras, né, mas eu acredito que você vai conseguir entender, especialmente contando com a ajuda do Espírito Santo, amém? Nós vamos falar, queridos,
de dois papéis, eu não sei se é esse o termo correto, mas de duas funções, dois personagens que cada um de nós carrega. Nós vamos falar de dupla personalidade, né? Porque dupla personalidade é um problema, né? É um problema, não é algo bom. Não quero tratar dessa maneira, mas talvez você entenda dessa maneira. Que em cada um de nós aqui, cada homem que está aqui, não importa se é, né, uma criança, um adolescente, já é uma pessoa, né, que tem uma família estabelecida, já é da terceira idade, dentro de cada homem que aqui está, existem papéis duplos ou triplos, né, dentro de nós. Isso num contexto natural ou num contexto espiritual também. Por exemplo, se eu perguntar para você, né, quem é você? Talvez você vai procurar respostas e vai me dizer, olha, eu sou um homem, é a primeira resposta, eu espero que essa seja a resposta. Combinado? É essa a resposta? Quem é você? É um homem? Amém? Sou um pai, sou um esposo, sou um filho, sou um empresário, sou um estudante, sou um professor, né? Aqui você já determinou várias coisas que estão aí dentro. Então, você é um frasco, você é um frasco, né? E aí dentro foi depositado várias funções para você, num contexto natural. Pai, filho, esposo, funcionário, patrão, empresário. Aí dentro de você tem várias coisas que você desempenha no teu dia a dia. E eu estou falando isso para você entender também que numa questão espiritual também existem pelo menos duas coisas que nós estamos investidos por Deus, que nós precisamos desempenhar. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas que falam do papel de um rei e que falam de um papel de um sacerdote, por exemplo, né? Eu queria que você entendesse que o papel do rei e o papel do sacerdote são coisas totalmente diferentes, mas que eles precisam andar juntos para que as coisas deem certo. Não é assim? Tem algumas coisas que não funcionam sozinhas, que precisam ali, né, de algo para completar. E dentro de mim e dentro de cada um de vocês existe um papel que é do rei, e dentro de mim e dentro de cada um de vocês também existe um papel que só um sacerdote pode desempenhar. O rei, ele é responsável por coisas práticas, tomar decisões, dar ordens, né, dirigir uma empreitada. O rei, ele é responsável por coisas práticas. O sacerdote, ele é responsável por coisas espirituais. É responsável por realmente, né, buscar o discernimento de Deus, buscar a direção de Deus, ouvir Deus, falar com Deus, né? Então, dentro de cada um de nós deve haver um rei e deve haver um sacerdote. O rei eu sei que existe, né? Todos os dias você desempenha aí uma série de coisas práticas, né? Agora, o que eu quero que você saiba é que o papel do sacerdote influencia sobre o papel do rei. A questão espiritual, a tua fé, influencia sobre as questões práticas. Se existir dentro de você um sacerdote que está em comunhão com Deus, o rei que existe dentro de você vai ser bem sucedido em cada empreitada que ele tiver. Se o sacerdote que existe dentro de você está apagado, está, né, com o relacionamento com Deus quebrado, provavelmente o rei que existe dentro de você vai fracassar, vai muitas vezes perder a sua função, né? Talvez vai entrar num ritmo de vida, né, que vai trazer prejuízo para você mesmo e para as pessoas que estão ao teu redor, né? Então, isso é a parte mais importante da minha mensagem nessa noite. Eu espero ser bem rápido. E a primeira coisa que eu queria estabelecer é esse entendimento. Dentro de cada um de nós tem um rei e tem um sacerdote. O rei é o responsável pelas coisas práticas da vida, que é o que nós conseguimos identificar facilmente e rapidamente. E dentro de cada um de nós também existe um sacerdote que muitas vezes ele está lá escondidinho. Que muitas vezes você acha assim, não, pastor, você está equivocado, aqui só tem rei mesmo, não tem sacerdote. Mas eu vou mostrar para você que precisa ter um sacerdote dentro de você, porque se esse sacerdote estiver ativo e cumprindo o papel dele, o rei que existe dentro de você vai ser muito bem sucedido
e as coisas ao teu redor vão ser muito mais abençoadas. Amém? Você concorda comigo? Vamos perguntar uma coisa. Eu sei que você vai ter dificuldade para me responder. Quem que manda na tua casa? Não sei, mas me parece que é mulher, né? Claro que não, né? Quem manda na minha casa sou eu. Brincadeiras à parte, queridos, o que eu queria que você entendesse uma coisa, é que quando o sacerdote que existe dentro de nós falha, alguém tem que se levantar para ficar no lugar dele. E sabe qual que é a minha experiência? Eu sou pastor, né, já há 8 anos como pastor, mas eu já convivo com essa realidade há quase 20. É muito mais fácil uma mulher vir para a igreja do que vir um homem, você sabia disso? Isso denuncia uma realidade, né, que os sacerdotes que estão dentro dos homens estão um pouco longe de Deus. E quando esses sacerdotes estão adormecidos, alguém tem que se levantar para fazer o papel deles dentro dos lares. Isso causa um desequilíbrio, né? Esse é um papel que Deus deu para o Adão, lá no Jardim do Éden. Esse é um papel que Deus deu para mim e para você nos nossos dias. Por isso que eu perguntei quem que manda na tua casa. A pergunta não era bem, né, mandar, mas liderar. Quem que lidera as questões espirituais dentro da tua casa? Quem que é a pessoa que busca Deus lá na tua casa? Mais, né? Porque provavelmente você busca Deus, mas quem é a pessoa que tem mais intimidade com Deus? Quem é a pessoa que tem mais afinidade com Deus? Quem é a pessoa que se preocupa mais com as questões espirituais? Não é regra, mas normalmente as mulheres têm mais, né, essa afinidade. E eu queria desafiar a você tomar essa liderança. Eu queria desafiar o sacerdote que está dentro de você a assumir a postura, né, a assumir o lugar dele, né, dentro da tua casa. Isso é uma coisa muito, muito importante, e talvez isso nunca passou pela tua cabeça, né? E quem concorda que o mundo está bem bagunçado? Você concorda que o mundo está bem bagunçado? E se eu disser para você que grande parte dessa bagunça é culpa nossa, culpa dos homens? E onde que está a culpa, pastor? Qual que é o problema, né? Aonde está o problema na vida dos homens que está causando essa bagunça no mundo? Aí, nesse lugar do sacerdote, né? Porque os sacerdotes estão adormecidos, os sacerdotes, né, não estão dando orientação para o rei. Nós vamos ler na palavra de Deus, queridos, que todo rei, se você for ver todo rei na Bíblia de forma específica, todo rei que foi bem sucedido nas suas missões, nas suas guerras, no seu governo, eles tinham por trás do governo deles um sacerdote, um conselheiro, alguém que, né, e tem algumas passagens assim que são muito interessantes, porque você vê os reinos cercados por batalhas, por guerras, né? E você vai ver que existia lá dentro dos exércitos, como existe hoje, né, um lugar para inteligência ali, para levantar coisas do inimigo, para saber qual que era a força do inimigo, como que o inimigo atacava, como o inimigo lutava. Mas às vezes isso falhava. E você vai ver alguns reis que tinham, né, sacerdotes, tinham profetas que né, aconselhavam eles, que eles nem precisavam muito desse comando de inteligência lá. E algo interessante que isso me impressiona. Tinha um rei que estava sendo atacado pelo inimigo, e um profeta chegou para ele e falou: olha, você não vá para tal lugar, porque o inimigo está lá, né? E o inimigo ia lá e criava uma estratégia toda, e colocava o exército para atacar em tal lugar, e aquele rei não aparecia lá, e eles ficavam encucados. Mas quem entre nós que está entregando o jogo, né? E foi uma vez, foi 2 vezes, foi 3 vezes, e o rei chegou e falou: olha, quem entre nós aqui está entregando o jogo aí, porque, né, nós não estamos conseguindo vencer essa batalha, porque, né, alguém está entregando o jogo. E aí você vai perceber o que acontece. Existia um homem de Deus por trás daquele rei que dizia: olha, Deus está dizendo para você fazer isso, Deus está dizendo para fazer aquilo, Deus está dizendo para você não fazer isso, Deus está dizendo para você não fazer aquilo. E o que nós entendemos ali? As coisas foram bem sucedidas. Eles
né, foram livrados, né, do mal e também receberam vitórias por causa desses conselhos de um sacerdote, de um homem de Deus que estava presente ali aconselhando o rei. Então você vê, quem aí já experimentou fracasso na vida? Em alguma área? Alguém já falhou aí em alguma área, né? A gente faz essa pergunta só para a gente refletir mesmo, porque sabemos que todos já fracassaram em algum momento, todos já falharam em algum momento. Mas se tivesse um sacerdote lá, se tivesse, né, se esse sacerdote que existe dentro de mim e de vocês, ele tivesse cumprindo o seu papel, se ele estivesse íntimo de Deus, o rei que falhou dentro de nós não teria falhado, né? Nós não teríamos caído em muitos erros que nós caímos, nós não teríamos tomado algumas atitudes que nós tomamos, nós com certeza teríamos acertado mais e errado menos. Amém? Eu queria que você lesse comigo, né, se você tiver aí, de repente, uma Bíblia no teu celular, mas se não tivesse, presta atenção aqui, porque tem algo muito especial dentro desse texto. O exemplo de Cristo. O exemplo que Cristo dá aqui, Mateus capítulo 7, versículo 28, diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, né? E não como os mestres da lei. Autoridade, nos nossos dias, é muito confundido. Tem vários tipos de autoridade. E sabe pelas quais autoridades que nós estamos brigando como homens? Pela autoridade do rei. O rei manda, o rei decreta, o rei revoga, o rei, né, faz isso, o rei faz aquilo. Nós estamos querendo reinar dentro da nossa casa, né? Você briga com a tua mulher porque ela não te obedece, você briga com os teus filhos porque ele não te obedece. Sabe por que nós precisamos, não sempre, mas sabe por que nós precisamos brigar muito? Porque nos falta autoridade. Porque nos falta autoridade, né? Eu sou um pai assim um pouco rigoroso em casa, tenho 2 filhas, né? Mas garanto para vocês que nunca elas me desrespeitaram. E às vezes eu falo, às vezes eu pergunto para elas, né, assim, para elas refletirem. Pergunto assim: ó, filha, na tua opinião, o pai é um pai bravo ou um pai bonzinho? E elas falam: você é um pai bravo, né? Daí eu falo assim: então lembre qual foi a última vez que o pai pegou a varinha ou puxou a orelha. Daí elas ficam pensando. Não tem uma data, elas não conseguem se lembrar disso, porque nunca precisou, né? Se aconteceu, de repente, puxar a orelha ali, foi há muitos anos, talvez, atrás. Porque eu entendi que é mais importante do que ter autoridade de rei dentro da minha casa, ou ter autoridade de rei lá no trabalho, onde você tem que pegar o funcionário e colocar contra a parede e dar um xingão ali. Mais importante que a autoridade de rei é ter a autoridade de sacerdote. E aqui você vê isso, né? Jesus falando de 2 tipos de autoridade. Ele fala, vamos refletir aqui nesse texto. Ele fala que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Mestres da lei, naquela época, queridos, eram pessoas muito estudiosas. Eles criavam leis, inclusive. Então, não é de se esperar que esses homens tivessem autoridades, eles eram muito respeitados por causa disso. Mas quem que as pessoas preferiam ouvir? Jesus. Jesus não tinha uma formação. Jesus não tinha um cargo, não tinha um nome estampado na sua roupa, mas ele tinha autoridade de sacerdote. E o que valia mais, ser amigo de Jesus ou ser amigo do mestre da lei? Isso que eu queria muito que nós entendêssemos hoje, que o rei que existe dentro de vocês precisa, assim, de forma muito especial, do sacerdote, que o sacerdote que existe dentro de vocês desperte, que vocês possam experimentar um avivamento na fé, um avivamento no relacionamento de vocês com Deus, e vocês vão experimentar algo novo nas coisas naturais. Amém? Quero ler mais um texto aqui, que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 e 2. Eu só quero definir aqui
como isso funcionava na prática. Veja ali o que diz no texto de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 e 2. Diz ali, Joás era um rei, né? E esse rei se tornou rei muito jovem, queridos, talvez o rei mais jovem que a Bíblia cita. Eu não lembro de outro rei mais jovem que esse. Assim, parece até uma loucura pensar que alguém poderia reinar com essa idade. Veja o que diz, Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 40 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba, e Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. 7 anos. Qual é a capacidade de uma pessoa com 7 anos? Mínima, né, queridos? A gente não deixa uma criança com 7 anos sozinha em muitos lugares, porque acha que ela não é capaz de lidar com muitas situações. Mas esse rapazinho, ele não estava em qualquer lugar, ele estava num trono. Ele tomava decisões importantíssimas. E o que a Bíblia diz? Que ele reinou 40 anos em Jerusalém. E Joás fez o que o Senhor aprova. Quer dizer, foi bem sucedido. Foi muito bem sucedido. Né? Talvez seja interessante até você ler o contexto aqui dessa passagem, né? Lá no capítulo 24 de Crônicas, de 2 Crônicas. Agora nós vamos ver uma condição para que ele fosse bem sucedido no que ele fez. Ele foi bem sucedido enquanto viveu o sacerdote Joiada. Quer dizer, o sucesso de Joás como rei, nas questões práticas, está conectado ao conselho de Joiada, o sacerdote que estava em comunhão com Deus. Conseguiram compreender isso, queridos? É um segredinho que muitas pessoas não sabem. E não importa qual idade você tem. Você está vendo aqui que se aplica, né, a uma criança de 7 anos. Se aplica a um de 20, se aplica a um de 15, se aplica a um de 40, se aplica a um de 60. Todos nós temos dentro de nós um rei e um sacerdote. E se você quer que o rei seja bem sucedido, o sacerdote precisa estar lá, né, ativo, buscando a Deus, buscando direção de Deus. Vamos lá para mais exemplos. Lá no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 33 e 34, diz assim, ó, logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os, erguendo Baal-berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Aqui nós não temos exatamente um sacerdote, nós temos um juiz, mas não é um juiz, né, conforme nós temos hoje, era um juiz que julgava baseado no ensino de Deus. Então ele tem praticamente a mesma função ali do sacerdote, né? E o que nós vemos aqui? Que o povo por inteiro, né, se guiou de maneira correta enquanto Gideão vivia. Quer dizer, Gideão foi ali o pilar, o sustento para aquela nação. Mas morreu Gideão, morreu o sacerdote, morreu o juiz, o povo se corrompeu. Quem que é esse povo? Esse povo pode ser o rei que está aqui dentro de mim, esse povo pode ser a minha esposa, pode ser os meus filhos. É verdade ou não é, queridos, que cada vez fica mais difícil em cuidar dos nossos filhos? Por quê? Porque o sacerdote está dormindo, porque o juiz está dormindo dentro de mim. Porque as questões espirituais estão sendo deixadas de lado. Nós estamos deixando muitas vezes as nossas esposas acumulando funções, porque ela já tem a função dentro da casa, e ela vai ter que, né, para não ver a família muitas vezes ir à bancarrota, elas vão ter que pegar essa função de ser sacerdote também, mas não é o papel delas. Então nós vemos aqui que, né, enquanto Gideão viveu, os israelitas se mantiveram de maneira correta. Mas ele morre, diz ali, né, logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir. Quer dizer, ele foi, né, alguém que trouxe ordem ao caos, que trouxe saúde para o ambiente onde ele estava. E é isso que nós precisamos fazer. Aonde você for, se o sacerdote estiver vivo dentro de você, você vai trazer ordem, você vai trazer saúde para os ambientes. Amém? Juízes, capítulo 4, versículo 1. É outra realidade, é outra história. Inclusive, eu gosto muito do livro, né,
desse livro específico da Bíblia, que é o livro de Juízes, porque nós vemos muitos ciclos. Vários juízes se levantando, e sempre que esses juízes morriam, o povo se corrompia novamente. Quer dizer, o que eu estou falando aqui é uma verdade, né? Eles dependiam do juiz para se manter no caminho certo, para fazer as coisas certas. Juízes 4:1 diz assim: depois da morte de Eude era um juiz, mais uma vez os israelitas, o povo, fizeram o que o Senhor reprova. Né? Eu queria, assim, que nós fizéssemos uma rápida reflexão em relação ao rei que existe dentro de nós, ao povo que existe dentro de nós. Será que esse povo, será que esse rei que existe dentro de nós não está fazendo coisas que o Senhor reprova? E se está fazendo coisas que o Senhor reprova, será que mais cedo ou mais tarde não chega o boleto? Né? Hoje é mais fácil falar nessa linguagem, né? Quem gosta de boleto aí? Mais cedo ou mais tarde chega o boleto. E não tem como fugir do boleto, né? Se o povo, se o rei, né, que existe dentro de nós, não tem um sacerdote para guiar ele, mais cedo ou mais tarde ele vai desagradar o coração de Deus, e mais cedo ou mais tarde vai chegar o boleto dessa conta. Mais um texto lá em Juízes capítulo 2, versículo 18. Isso mais uma vez para a gente entender que sempre que a autoridade espiritual morre dentro de nós, a autoridade natural se corrompe, né? Diz aqui: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Seguindo outros deuses, prestavam-lhe culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho errado. Né? Aqui já está falando de um ciclo, né? A própria palavra de Deus está falando de um ciclo, que sempre, o que acontecia? O povo estava sofrendo, né? Estava sofrendo debaixo, né, de perseguição, o inimigo atacava, não tinha exército, não tinha estratégia, não tinha forças, e acabavam se tornando escravos do inimigo. Iam lá, sabiam o caminho, se ajoelhavam, pediam: Deus, liberta nós das mãos do inimigo. Deus libertava como? Levantava um juiz, levantava um sacerdote. O sacerdote ia lá, né, trazia direção para o povo, eles conseguiam vencer o inimigo e ficavam 40 anos bem. Nossa, que maravilha, graças a Deus, as coisas estão indo bem. E você sabe, né, que quando a gente começa a ir bem, a gente começa a relaxar aos pouquinhos, né? Puxa vida, está indo tão bem, que eu acho que nem precisa orar, não precisa mais ler Bíblia, não precisa mais cuidar da parte do sacerdote. E normalmente esse era o ciclo, 40 anos. Iam 40 anos muito bem. E começava a relaxar, e o relaxo, né, na vida espiritual levava eles a se tornarem escravos de novo. E iam para a presença de Deus, choravam para Deus: por favor, Deus, nos liberta das mãos do inimigo. Deus levantava outro juiz. Começava um ciclo de vitória de novo. 40 anos viviam bem, relaxavam, caíam. Esse era o ciclo, né? E esse é um ciclo que nós não podemos viver na nossa vida. Talvez a gente nem viva mais 40 anos. Não dá para viver de forma relaxada nas coisas espirituais, queridos. Deixe Deus ressuscitar o sacerdote que existe dentro de você. Deixe Deus ressuscitar o juiz que existe dentro de você. Tem um rei que precisa governar. Tem coisas naturais que precisam dar certo na tua vida. Tem pessoas que dependem desse rei. Amém? Nós vamos continuar lendo mais alguns versículos aqui para que isso fique bem assim gravado no nosso coração. Outra coisa interessante é que era o sacerdote que ungia o rei. Então não era assim, se alguém queria ser rei, ele poderia até se candidatar, ele poderia até usurpar esse cargo de rei, mas ele não ia ser reconhecido pelo povo como rei enquanto um sacerdote não fosse lá e ungisse ele e apresentasse ele como rei. E veja uma coisa, aqui a coisa ficou pior ainda. Quando tinha um rei corrupto e um sacerdote corrupto, o que acontecia?
eles faziam aliança. O negócio é o seguinte: eu estou querendo ser rei, mas a minha vida não ampara, não me coloca nessa condição, porque o rei tinha também certos requisitos para ser rei. Então aquele rei, ele queria ser rei, e ele encontrava um sacerdote também corrupto, e eles faziam uma aliança, e um pagava para o outro, e o sacerdote ungia o cara como rei, sem ele ter condições de ser rei. E daí você imagina o resultado: um sacerdote corrupto com um rei corrupto, as coisas iam dar muito errado. Se demorava 10 anos para uma pessoa se afastar de Deus, com um sacerdote corrupto e um rei corrupto, aquilo acontecia de forma imediata, né? Do dia para a noite, todo mundo se afastava de Deus e o caos se instalava. E aí também, queridos, nós precisamos fazer esse exame, né? Talvez dentro de nós tenha um sacerdote que está, beleza, em comunhão com Deus, dando, direção para a nossa casa, para a nossa vida natural, mas talvez além do rei não estar bem, o sacerdote não estar bem, e aí o caos se instala de uma maneira muito difícil de reverter, né? Então, talvez o que Deus queira fazer na nossa vida seja maior do que a gente imaginou. Talvez você chegou aqui e pensou: não, Deus não precisa fazer nada na minha vida, está tudo bem. Talvez, isso realmente é uma verdade, mas também é uma verdade que se você descobriu que o rei ou o sacerdote não estão bem, ele pode ressuscitar tanto o rei como o sacerdote. Amém? Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 13, versículo 33. Depois dessas coisas, Jeroboão, era um rei, ainda não deixou o seu mau caminho, um rei corrompido. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos, a quem o rei queria. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. Aqui nós vemos uma inversão. O rei que começou a estabelecer sacerdotes. Lembra que a gente falou que o sacerdote é uma condição espiritual? E o rei é uma condição natural? Como? Como que alguém que não tem nada de espiritual vai estabelecer alguém espiritual? A ordem era diferente. Aquele que está revestido por uma autoridade espiritual tem autoridade para revestir alguém de autoridade natural. Mas aqui as coisas estavam tão bagunçadas que o rei, tipo assim, se eu estabelecer o irmão ali, mas ele começar a falar coisas que eu não quero ouvir dele, eu tiro você de sacerdote e coloco aquele lá que faz o que eu quero. E às vezes a gente lida com as coisas assim dentro de nós. Às vezes o sacerdote está meio vivo aqui dentro, está dizendo: olha, você não deveria fazer isso. Olha, está errado isso que você está fazendo, isso que você está pensando, isso que você está sentindo. E você fala assim: deixa para lá isso, vou fazer do mesmo jeito. O que está acontecendo? Você está matando o rei que existe dentro de você, está matando o sacerdote que existe dentro de você. E daqui um pouco ele vai dizer: olha, isso aqui é certo, então faça isso mesmo. Você imagina isso acontecendo dentro de você? Um rei, estabelecendo um sacerdote, dizendo o que é certo e o que é errado. Quem tem que dizer o que é certo e o que é errado é o sacerdote e não o rei. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria mostrar para você um último texto, que está lá no livro de Daniel, lá no Antigo Testamento também. E você vai ver aqui um rei que não tinha um conselheiro, um rei que não tinha um sacerdote perto dele, e um rei que nem era, que nem fazia parte do povo de Deus mesmo, Então você não vê a obrigação desse rei fazer as coisas certas. Mas ele faz uma coisa que demonstra, assim, a falta que faz um sacerdote. Esse rei, ele pega as taças, os copos, os jarros, que eram de uso de Deus. Lá no templo de Deus eram usados taças, jarros e outros objetos. E esses objetos eram de uso exclusivo para o templo de Deus. Eram, tecnicamente, objetos santos, que deveriam ser usados só lá. Mas porque não tinha nenhum sacerdote, não tinha nenhum juiz, não tinha nenhum conselheiro ali para ele,
o que ele faz? Tipo, está tudo dando certo, eu sou rei sobre muitas nações, né, eu tenho poder sobre tudo que eu quero. Manda trazer os copos, os jarros, tudo do templo de Deus, copos de ouro, jarros de ouro, e nós vamos fazer festa hoje, e o que era para usar lá com Deus, nós vamos usar hoje aqui entre nós, e vamos, né, nos embriagar, e vamos viver da maneira que nós acharmos melhor. Porque quando não existe um sacerdote, é assim que o rei faz, queridos. Ele faz o que acha melhor. E o que aconteceu? Estava indo tudo bem. Até que esse rei, ele olhou para a parede do lugar onde eles estavam, e ele começou a ver algumas palavras, né? E a Bíblia diz que ele ficou sem ação, né? Eu vou ler o texto para vocês entenderem. Então, Daniel 5, versículo 3. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, beberam vinho, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio real. E o rei observou a mão enquanto ela escrevia, e o seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. Quer dizer, o que ele viu realmente abalou ele, né? E o que eu quero dizer para vocês, queridos, que se tivesse um sacerdote ali para aconselhar aquele rei, jamais ele teria pego as coisas sagradas para, né, se corromper. Porque a gente nunca deve usar como argumento as coisas de Deus como argumento para fazer coisas erradas, né? E esse rei ele pegou lá as coisas que eram para uso no templo de Deus, para se embriagar, para se prostituir, né? E ele tem essa visão tão forte, né? Ele olha para a parede ali do palácio e ele vê essa visão. E o que essa mão estava escrevendo? Lá no versículo 25 diz assim: esta é a inscrição que foi feita. São palavras que fogem ao que nós conhecemos, é Mene, Mene, Tekel e Parsim. E o significado dessas palavras: este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas, né? Aqui nós vamos encerrar, e esse aqui é o ápice. Esse é o ápice da vida de alguém que não tem um sacerdote dentro de si vivo, que não tem um conselheiro espiritual, que não tem alguém que está ouvindo Deus para aconselhar o rei. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos estar diante dessa visão, queridos. Se a gente não ativar o sacerdote que precisa existir dentro de nós. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter essa triste experiência em que talvez a gente vai ficar tão chocado dessa maneira. Porque, com outras palavras, o que Deus falou para esse rei? Você se corrompeu, e além de se corromper, você usou as coisas sagradas para se corromper. E o que Deus falou para ele? Deus contou os teus dias e determinou o seu fim. Fostes pesado numa balança e achado em falta. Faltou alguma coisa. E o que faltou, queridos? Faltou um sacerdote para aconselhar ele. Foi contado, os teus dias foram contados, as tuas obras foram pesadas na balança e achado em falta. E agora ele fala a sentença. E o teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas, eram aos inimigos dele, né? E eu sei, queridos, que nós não estamos aqui com essa expectativa, né, de ser reprovado, de ter os nossos dias contados, de Deus achar falta nas nossas vidas e de que nós, né, de alguma maneira sejamos entregados aos nossos inimigos. Bem pelo contrário, você foi trazido aqui por Deus para que o sacerdote que existe dentro de você viva e que ele ajude esse rei a reinar e que diante de Deus você seja aprovado e que em tudo que você fizer você tenha sucesso. Amém? Podemos orar por isso? Você vai dar um alívio para tua esposa, para tua mãe. Vai dizer, não precisa mais, esposa. Não precisa mais, mãe. Não precisa mais, filha.
buscar Deus sozinho. Você não vai mais buscar Deus sozinho. Eu vou tomar essa autoridade e vou exercer essa autoridade. Você não vai precisar mais impor, brigar, gritar. A autoridade vai estar sobre a tua vida a partir do momento que esse sacerdote, né, for, né, levantado dentro de você. Esse é o teu desejo? Esse é o meu desejo, né? E para ser sincero com você, querido, está dando muito certo na minha casa. Não é uma história que eu estou contando para você. Tenho vivido essa história, tenho vivido essa realidade. E com certeza não é do jeito que eu quero, né? A gente sempre quer mais do que tem, né? Mas está valendo a pena, está valendo a pena. Os frutos é que validam a árvore, não é verdade? E eu posso dizer para você que eu tenho colhido os frutos que validam a árvore. Eu tenho, né, colhido, né, situações na minha vida que me dão autoridade para desafiar você a despertar o sacerdote que há dentro de você. O rei não precisa morrer, o rei precisa continuar existindo. Só que se de repente você percebeu que o rei está corrompido em alguma área, o sacerdote é essencial para ajudar esse rei se, né, alinhar. Você pode fechar os teus olhos? Enquanto eu oro, eu queria que você ouvisse mais do que essa oração. Que você ouvisse mais do que a minha voz. Queria que você procurasse ouvir a voz de Deus. Não em mim, mas a voz de Deus, a voz do Espírito Santo dentro de você. Que Ele pudesse ter acesso ao teu coração nesse momento. Papai, nessa noite, Senhor, tão maravilhosa que o Senhor está nos proporcionando. Nós temos uma oportunidade, Senhor, que talvez nunca surgiu antes e não sabemos, talvez nunca surjam depois também. Mas essa oportunidade, Senhor, é a oportunidade de despertar o sacerdote que o Senhor plantou dentro de nós. E Pai, nós sabemos que uma das razões de nós estarmos vendo tanto caos nesse mundo é porque falta aos homens desse mundo a busca por mais de Deus. Eles muitas vezes se tornaram presunçosos, muitas vezes os homens desse mundo se tornaram presunçosos, achando que tem todas as respostas, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, Senhor. Mas essa autoridade, esse poder, essa sabedoria é a parte que o rei que existe dentro de nós está exercendo e, infelizmente, Senhor, os reis desse mundo têm falhado. Os reis desse mundo têm falhado. Nós te pedimos, Senhor, uma coisa nessa noite, é que nós não precisemos temer, ó Senhor, as escritas na parede, que nós não precisemos temer uma sentença divina, que nós não tenhamos essa experiência que abalou a vida desse rei, por estar vivendo dissolutamente, de forma corrompida, usando até mesmo, Pai, um contexto espiritual para justificar as suas devassidões. Que nós clamamos nessa noite é para que o Senhor desperte, Senhor, o juiz, o sacerdote que há dentro de nós, que ele se levante, que ele ocupe o seu lugar, que ele desempenhe o seu papel, que ele realmente coloque ordem nessa casa espiritual que somos nós. Pai, nós te pedimos, desperta a fé de cada homem aqui. Pai, abre os ouvidos espirituais deles, Senhor, para que eles tenham capacidade de ouvir a tua voz. Arranca, Senhor, as escamas dos seus olhos, para que eles vejam a realidade, Senhor, que o cerca. Pai, também quebranta o coração de cada homem aqui, para que nós possamos realmente sentir o nosso coração arder por tua presença. Que um desejo, Senhor, um desejo, Pai, um desejo por mais de ti, brote dentro de nós. Deus, que nós possamos assumir a liderança do nosso lar, nós possamos assumir a liderança da sociedade por inteiro, Senhor. Esse papel foi dado aos homens. Nós sabemos, Deus, que as mulheres elas têm se levantado para fazer, para cumprir um papel que não é delas, mas isso é um motivo de desespero. Talvez elas nem saibam, mas é o desespero que tem levado elas a tomar frente nas questões espirituais. Nós temos o Senhor como referência, nós temos o Senhor como um Pai
referencial, nós temos o Senhor como um esposo referencial. O Senhor liderou a sua noiva, a sua igreja. O Senhor liderou os seus filhos. O Senhor é o sacerdote do nosso lar, da nossa casa. Nessa noite, Senhor, tira a autoridade dos reis que estão corrompendo os sacerdotes. Entrega a autoridade aos sacerdotes, para que esses sacerdotes unjam reis, aconselhem reis, e eles coloquem os reis nos seus lugares. Oh, papai, nós entendemos que essa é a linguagem da tua palavra para nos fazer vitoriosos. A tua palavra diz que nós deveríamos ser mais que vencedores em todas as coisas que fazemos, mas esse ser mais que vencedor depende, Senhor, de cada coisa no seu lugar. Dessa maneira que eu oro, e eu acredito, Pai, que o Senhor está fazendo algo novo em nós e através de nós. Em nome de Jesus.